A notícia que abalou os alicerces do futebol brasileiro. O Palmeiras, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do país, está na mira do Real Madrid, um gigante global do futebol. Em um movimento que promete revolucionar não apenas o clube, mas também o cenário do futebol brasileiro, o Real Madrid definiu a compra do Palmeiras por 300 milhões de reais. Sim, você ouviu direito. O Verdão, que já é conhecido por sua rica história e conquistas, agora pode ser catapultado para uma era que pode transformar a forma como o futebol é jogado e percebido no Brasil. Essa transação, que está prestes a se concretizar, não é apenas uma questão de cifras. É uma mudança de paradigma. O que isso significa para a Sociedade Esportiva Palmeiras? O que a torcida, a famosa Mancha Verde, pode esperar desse novo capítulo? É hora de analisarmos o impacto dessa potencial aquisição e como isso pode afetar o clube e seus apaixonados torcedores. A esperança começa a brotar nas arquibancadas do Allianz Parque, mas também surgem questionamentos. Poderá o Palmeiras manter sua identidade ou se tornará apenas mais um projeto de um clube europeu? A primeira coisa que podemos considerar é a segurança financeira que essa transação oferece. 300 milhões de reais é um investimento colossal que pode trazer estabilidade ao clube em um momento em que muitos times brasileiros passam por dificuldades financeiras. Essa segurança pode permitir que o Palmeiras contrate jogadores de alto nível, renove contratos de estrelas que já estão no elenco e até mesmo invista em infraestrutura, como a melhoria do centro de treinamento e do próprio Allianz Parque. Imaginem só a possibilidade de trazer talentos internacionais para o Verdão, jogadores que poderiam elevar ainda mais o nível da equipe. Além disso, essa mudança de propriedade pode trazer uma nova mentalidade ao clube. O Real Madrid é conhecido mundialmente por sua filosofia de ganhar a qualquer custo, sempre buscando as melhores opções no mercado. O que a torcida palmeirense pode esperar de uma gestão que provavelmente terá um olhar europeu sobre as táticas e estratégias de jogo? Será que vemos um novo estilo de jogo se formando? Poderá o Palmeiras se tornar um time mais competitivo na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro? O que antes parecia um sonho distante agora está se tornando uma possibilidade palpável. Entretanto, a identidade do Palmeiras é um tema que não pode ser esquecido. A paixão da torcida pela história e pelos valores do clube é inegável. Como a Mancha Verde reagirá a essa mudança? Muitos torcedores estão animados com as possibilidades de crescimento, mas também há um temor legítimo de que a essência alviverde possa se perder no caminho. O que define o Palmeiras? É a sua história, suas conquistas, e a conexão emocional que tem com a torcida. A pergunta que fica é: como garantir que essa identidade seja preservada em meio a essa nova era? A emoção já começou a tomar conta da torcida. Nas redes sociais, a hashtag Palmeiras Real Madrid bombou, com torcedores de todos os cantos do Brasil comentando sobre as implicações dessa possível negociação. As opiniões variam, alguns veem essa mudança como uma oportunidade única de crescimento, enquanto outros temem que a essência do clube possa se perder no caminho. A paixão pelo Palmeiras é inegável, e a torcida se questiona sobre o que isso significa para a identidade alviverde. Portanto, a pergunta que fica é: o que você, torcedor palmeirense, acha dessa movimentação? Está animado com as possibilidades que essa nova era pode trazer ou preocupado com o que isso significa para a identidade do Verdão? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos explorar essa nova fase do Palmeiras. Agora, vamos mergulhar no ângulo tático dessa mudança que está prestes a ocorrer. A aquisição do Palmeiras pelo Real Madrid não é simplesmente uma questão de números, é também uma reconfiguração do que podemos esperar em campo. E, com isso, surgem muitas expectativas. Como essa transação pode afetar a estratégia de jogo e o elenco do Verdão? Poderemos ver um estilo de jogo mais europeu, com foco em posse de bola e movimentação constante? Ou o Palmeiras manterá suas raízes sul-americanas, com um jogo mais físico e intenso? Primeiramente, é importante entender que a chegada de uma nova gestão pode mudar completamente a abordagem tática da equipe. O Real Madrid tem um estilo característico de jogo que prioriza a técnica, a velocidade e a inteligência tática.
Essa filosofia poderia ser implementada no Palmeiras, resultando em uma equipe mais coesa e capaz de dominar partidas. Imagine um Palmeiras jogando como uma máquina bem ajustada, com cada jogador conhecendo seu papel e contribuindo para o sucesso coletivo. Seria uma verdadeira revolução tática. Além disso, a mudança de propriedade pode trazer novas ideias e métodos de treinamento. A expectativa é que a comissão técnica, possivelmente influenciada por profissionais do Real Madrid, introduza métodos inovadores que potencializem o desempenho dos atletas. Essa troca de experiências pode ser um divisor de águas, elevando o nível do futebol apresentado pelo Verdão e fazendo com que o time se destaque ainda mais nas competições. Outra possibilidade é a valorização dos jogadores da base. O Palmeiras sempre teve uma rica tradição em revelar talentos, e com essa nova estrutura, poderíamos ver uma maior integração entre os jovens jogadores e os profissionais. O Real Madrid é conhecido por investir em suas categorias de base, e essa mentalidade poderia ser trazida para o Verdão. O que sempre foi um ponto forte do Palmeiras pode se tornar ainda mais relevante, com jovens promissores sendo lapidados sob a orientação de profissionais altamente qualificados. Entretanto, com a chegada de novos jogadores internacionais, surge a pergunta: como os atletas que já estão no elenco do Palmeiras reagirão a essa mudança? Alguns podem se beneficiar com a competição interna, elevando seu nível de jogo, enquanto outros podem sentir a pressão e não conseguir se adaptar ao novo estilo. Será que teremos uma verdadeira renovação na equipe, ou o Palmeiras manterá sua espinha dorsal, contando com a experiência de jogadores que já conhecem a camisa alviverde? As contratações, que podem ser influenciadas diretamente pela nova gestão, também são um ponto crucial a se considerar. Jogadores de renome mundial podem ser atraídos para o Palmeiras se a transação se concretizar. Isso não só aumentaria a qualidade técnica do time, mas também traria uma visibilidade sem precedentes, podendo transformar o Palmeiras em um destino desejado para atletas de todo o mundo. Visualize um Allianz Parque repleto de estrelas do futebol, jogadores que não só vestem a camisa, mas a honram com garra e determinação. No entanto, é preciso lembrar que a pressão será imensa. A torcida alviverde sempre espera o máximo de seus jogadores, e com a expectativa de um investimento tão significativo, essa pressão só tende a aumentar. Como os atletas irão lidar com essa nova realidade? Estarão prontos para o desafio de representar um clube com ambições tão grandes? A paixão da torcida será um combustível, mas também pode ser uma fonte de ansiedade. Então, torcedor, queremos saber de você. Como você imagina que a mudança de propriedade afetará a estratégia de jogo do Palmeiras? Você acredita que teremos um estilo de jogo mais europeu ou manteremos a nossa essência sul-americana? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre o futuro do Verdão. Vamos mergulhar na repercussão financeira dessa transação e o que isso significa para o Palmeiras no cenário nacional e internacional. O investimento de 300 milhões de reais não é apenas um número na conta, ele pode ser a chave para uma revolução no Verdão. Mas como isso se traduz em realidade? Segurança financeira primeiro. A segurança financeira que essa aquisição traz é inegável. O Palmeiras, que já é um dos clubes mais ricos do Brasil, pode se tornar ainda mais forte. Imagine só, contratações de peso, salários competitivos e investimentos em infraestrutura. Já pensou na modernização do nosso centro de treinamento? Isso pode transformar o Verdão em um verdadeiro celeiro de talentos, com uma estrutura digna de um gigante europeu. Valorização da marca agora. Vamos falar sobre a valorização do clube no mercado. O Palmeiras se posicionando como uma marca atraente no cenário internacional pode abrir portas para novos patrocinadores. A visibilidade que essa transação pode proporcionar é uma oportunidade única. Imagine contratos de patrocínio mais lucrativos e uma maior venda de produtos licenciados, como camisas e outros itens oficiais. O Verdão pode se tornar um verdadeiro ícone, não só no Brasil, mas no mundo. Competição internacional e o que dizer da possibilidade de competir em pé de igualdade com os gigantes europeus? Com essa nova estrutura financeira, o Palmeiras poderá entrar nas competições internacionais com um time forte, não apenas para participar, mas para conquistar títulos. Pense no Verdão disputando a Copa Libertadores com a confiança de quem tem um elenco competitivo, capaz de manter suas estrelas e até trazer novos craques.
Foco nas categorias de base. O impacto financeiro também se estende às nossas categorias de base. O Palmeiras sempre foi um celeiro de talentos, e com a nova gestão, é possível que haja um aumento no investimento na formação de novos jogadores. Isso pode garantir que o clube não apenas sobreviva, mas prospere em um ambiente cada vez mais competitivo. A longo prazo, isso pode ser a base de um futuro brilhante. Pressão e responsabilidade. Mais atenção! Grandes investimentos vêm acompanhados de grandes responsabilidades. A pressão para que o clube retorne esse investimento rapidamente pode ser um fardo. A torcida espera resultados imediatos, e o sucesso financeiro precisa se refletir em conquistas em campo. No futebol, a paciência é uma virtude, mas a pressão por resultados é constante. E aí, torcedor palmeirense, como você vê essa repercussão financeira? Acredita que o Palmeiras conseguirá se manter competitivo no cenário internacional e nacional? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos discutir juntos o futuro promissor que aguarda o Verdão. Neste capítulo, vamos explorar o ângulo histórico dessa transação e compará-la com outras grandes movimentações que marcaram o futebol mundial. Quando falamos de transferências de grande valor, é impossível não lembrar de algumas das maiores transações da história do esporte. O que essa compra do Palmeiras pelo Real Madrid significa em um contexto maior? O que podemos aprender com o passado? Primeiramente, é interessante observar que transações dessa magnitude não são comuns, especialmente em um contexto brasileiro. Muitas vezes, times são comprados por investidores que não possuem uma conexão emocional com a torcida e a cultura local. No entanto, o fato de o Real Madrid estar interessado no Palmeiras é um sinal de que o clube está sendo considerado não apenas como uma instituição esportiva, mas como uma marca global. Isso remete a momentos icônicos da história do futebol, como a transferência de Zidane para o Real Madrid por 75 milhões de euros, um marco que mudou a forma como as transferências são vistas. Além disso, podemos traçar um paralelo com a era de grandes clubes europeus que começaram a investir em times de menor expressão, transformando-os em potências. O Manchester City e o Paris Saint-Germain são exemplos de clubes que, após aquisições significativas, mudaram completamente de patamar. O que o Palmeiras pode aprender com essas experiências? A responsabilidade de não apenas manter a tradição, mas também de buscar inovação e sucesso a longo prazo. Outro exemplo marcante é a transição do Chelsea sob a gestão de Roman Abramovich, que trouxe não apenas investimentos financeiros, mas também uma nova mentalidade e foco no sucesso. O Palmeiras poderia seguir esse mesmo caminho, mas é essencial lembrar que não se trata apenas de dinheiro. A cultura do clube, a paixão da torcida e a identificação com a história são elementos fundamentais que não devem ser perdidos no processo. É claro que a história do futebol é repleta de exemplos de clubes que tentaram imitar grandes potências, mas falharam por não manterem sua essência. O Palmeiras possui uma história rica, repleta de glórias, e a torcida alviverde espera que essa nova fase não apague o que foi construído até aqui. O desafio será equilibrar a inovação trazida pela nova gestão com a tradição e a paixão que sempre marcaram o Palmeiras. Por isso, ao olharmos para o passado, percebemos que o legado deixado por grandes transações não é apenas financeiro, mas também emocional e cultural. O Palmeiras tem a chance de se tornar um modelo de sucesso, aprendendo com os erros e acertos de outros clubes. A história nos ensina que a verdadeira grandeza não vem apenas de investimentos, mas da capacidade de se reinventar sem perder a essência. E, por fim, a reflexão que fica: qual será o legado que essa transação deixará para o Palmeiras? A história do clube está prestes a se reescrever, mas como? Estamos à beira de uma nova era, mas a pergunta que fica é: será que o Palmeiras conseguirá se manter fiel à sua essência enquanto busca o sucesso em um novo patamar? Torcedor, queremos ouvir você. O que você acha que essa movimentação histórica significa para o futuro do Palmeiras? Quais lições podemos aprender com grandes transações do passado? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos discutir o que pode ser um grande capítulo na história do Verdão. Chegamos ao nosso capítulo final, onde vamos fazer uma síntese de tudo o que discutimos até aqui e refletir sobre o futuro do Palmeiras. O que essa nova fase, impulsionada pela potencial aquisição pelo Real Madrid, pode significar para a torcida e para o próprio clube? A expectativa é palpável,
e a emoção é sentida em cada canto da arquibancada. Mas é importante lembrar que grandes mudanças também trazem grandes desafios. A aquisição de 300 milhões de reais não é apenas um número, é um símbolo de transformação. O Palmeiras está à beira de uma nova era, uma era que promete não apenas prosperidade financeira, mas também um reposicionamento estratégico em campo. Contudo, como abordamos nos capítulos anteriores, essa transição exige cuidado. A torcida, a essência do clube e a rica história que construímos não podem ser negligenciadas. O desafio será encontrar um equilíbrio entre a inovação e a tradição, algo que será determinante para o sucesso dessa nova fase. O impacto financeiro é uma das promessas mais empolgantes. O Palmeiras poderá investir em contratações de peso, fortalecer suas categorias de base e modernizar sua infraestrutura. Com isso, a expectativa de conquistas em campo aumenta. As competições nacionais e internacionais poderão ser abordadas de uma maneira mais ambiciosa, algo que a torcida alviverde sempre desejou. O desejo de ver o Verdão levantando troféus, especialmente a tão sonhada Libertadores, se torna mais palpável com essa nova gestão. Taticamente, imaginamos um Palmeiras que adote um estilo de jogo fluido e dinâmico, inspirado nas melhores práticas do futebol europeu. Isso não só traria uma nova mentalidade ao clube, como também poderia resultar em um futebol mais atrativo e eficiente. A esperança é que jogadores se adaptem e que novos talentos sejam descobertos, permitindo uma mescla de experiência e juventude que poderá levar o Verdão a novas conquistas. Entretanto, ao olharmos para o futuro, não podemos esquecer de onde viemos. O Palmeiras é uma instituição rica em tradição, e a torcida é o coração do clube. A paixão e a lealdade que a Mancha Verde demonstra devem ser respeitadas e consideradas em todas as decisões que forem tomadas. Afinal, não se trata apenas de ganhar, mas de defender a história e a identidade palmeirense. Ao refletirmos sobre o legado que essa mudança poderá deixar, a pergunta que surge é: como o Palmeiras será lembrado nos próximos anos? Será que conseguiremos traduzir essa oportunidade em conquistas duradouras, em um projeto que respeite a história e a paixão da torcida? O futuro é incerto, mas a esperança é iluminada pela fé inabalável que a torcida tem em seu clube. E aqui entra a importância do engajamento da torcida. O que você, torcedor palmeirense, espera dessa nova era? Quais são suas expectativas para o time dentro de campo e para a gestão fora dele? É hora de unir vozes e construir juntos essa nova narrativa. A sua opinião é fundamental. Deixe seus comentários e vamos juntos moldar o que promete ser uma fase emocionante e transformadora para nosso querido Verdão. O futuro está em aberto, e a história do Palmeiras continua a ser escrita. Estamos prontos para essa nova jornada, e você, torcedor, é parte essencial dela. Vamos juntos, com garra e paixão, rumo ao que está por vir.